Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, é muito bacana, né? Eu e a matemática, a gente ficou ligados, assim, quando eu morava em Salvador, e já tem 9 anos que eu moro aqui, meus filhos são de lá, então eu trouxe várias coisas muito importantes para a minha vida, né? Que são 2 baianos, que eu brinco. E o estudo da matemática foi quando eu trabalhava lá em Salvador, numa universidade privada. Eu tinha terminado de fazer um curso de especialização em língua portuguesa e a assessora da escola que eu coordenava me convidou para trabalhar na didática da matemática lá desse curso normal. Na época foi o segundo curso normal fundado no Brasil. E eu fui trabalhar como professora de didática da matemática porque na escola que eu coordenava a gente desenvolvia um trabalho nessa linha que eu vou contar para vocês. Então, o que eu fui aprendendo de didática da matemática foi graças a um estudo. E lá nessa faculdade, eu tive algumas assessorias que marcaram o meu percurso profissional. Se vocês olharem o PCN de matemática, tem lá a Célia Carolino. Então, a Célia Carolino sentava com a gente uma vez a cada semestre para discutir o currículo desse curso do qual a gente trabalhava. Então, a gente tinha uma formação muito intensa. E a gente conseguiu, né, e tinha outras professoras, e aí a gente conseguiu implementar uma didática da matemática na linha francesa. Nada, né? Na linha francesa melhorou. E a gente vinha outras pessoas também de outros lugares do Brasil nos orientar. Então, eu sou pedagoga e trabalhei 4 anos com a didática da matemática. E nesse curso, era o curso, eu brincava com os meus alunos, né, alunas e alunos, que era esse que eu queria ter feito quando eu fiz pedagogia. Porque elas tinham 5 didática da matemática, 5 de língua portuguesa, 2 de história e geografia, 2 de ciências, assim. Era um curso para formar o professor. Tinha aulas de artes, assim, era um curso mesmo. E eu trabalhei nas 5 didáticas, então, cada didática a gente via uma área, né? A primeira era sistema de numeração, a segunda didática era operações, situações, problemas, a terceira geometria, que a Célia Carolino falava. Geometria sempre fica por último, na escola a gente nunca via geometria, porque terminava o ano, a professora não sabia, porque não dava tempo, mas era porque a professora não sabia ensinar. Então lá no curso a geometria era o terceiro, 4º era tratamento da informação, e grandezas e medidas, e no 5º a gente tentava organizar todas essas áreas em sequência didática ou projeto. Então era para as alunas terem uma noção de como, depois de visto tudo isso, como fazer na sala de aula. E tinha algumas coisas interessantes que no terceiro semestre eu trabalhava como professora de didática junto com a professora de estágio. Então, as minhas alunas de didática estavam vendo um conteúdo, iam para a escola e faziam um planejamento comigo com didática e a professora de estágio observava. Então, tinha essas interligações no curso muito forte e a gente sabia muito o que a outra professora estava dando e os alunos falavam assim, vocês ficam em reunião toda semana? Não, mas o curso era muito integrado, né? E isso eu senti muita falta. Vindo para cá, eu fui... Não, só um pouquinho. Vindo para cá, para o Rio, eu entrei no grupo de pesquisa na PUC do Rio e a minha professora estudava currículo, políticas públicas, e aí eu fui abandonando um pouco a matemática para estudar um pouco do currículo. E isso fez muito bem, né? Porque a gente sai da didática e vê um pouco das políticas públicas, dá para a gente entender muito mais a sala de aula, né? E isso foi bacana.
Mas na tese eu voltei para a língua portuguesa, fui analisar os cadernos pedagógicos de língua portuguesa, porque na escola que eu trabalhava, o português falava mais alto naquela escola. Tanto é que eu dou o nome na tese de escola de leitores, porque eles transpiravam leitura, eles tinham acabado de ganhar um prêmio de leitura da secretaria. Mas, voltando às minhas origens baianas, vamos na didática da matemática. Então, pode ir. Eu vou focar aqui, a didática da matemática tem vários eixos. Dentro de números e operações, que é um dos eixos que está lá no PCN, eu sei que a gente já está mudando o currículo, mas nos PCNs, um dos eixos é número e operação. Tem a situação problema. Eu vou tratar aqui, hoje, com vocês, sobre situação problema, porque tem tratamento da informação, tem geometria, mas eu vou tratar dessa área. O que eu entendo por situação problema? É toda situação desafiadora para a criança que exige que ela combine seus conhecimentos e decida a maneira de usá-los para resolver a situação proposta. Então, aqui é uma concepção ampla de situação problema. Então, pode ser aqueles probleminhas de enunciado, uma situação problema, desde que a criança não vá usar a situação problema para treinar um cálculo, porque é justamente assim que a gente trabalha na escola. A gente dá adição primeiro e depois dá problema só de adição para treinar o cálculo da adição, e não para ser um desafio para a criança. Então, nessa perspectiva que eu defendo, não é assim, é para construir os conceitos que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Então, eu posso trabalhar com problemas de lógica, eu posso trabalhar com Tangram, eu posso trabalhar com várias situações, e problemas não só envolvem números, tá certo? Então, é nessa perspectiva. Pode passar. A pergunta que eu vou direcionar e tentar responder aqui na minha fala é essa: o que nos apontam as avaliações em larga escala? Então, eu peguei a Provinha Brasil e o GERES sobre a aprendizagem dos alunos dos anos iniciais em matemática. Aí, vale a gente falar de alguns limites dessa avaliação. Eu sei que elas são muito criticadas e eu também concordo com muitas das críticas que a Provinha Brasil recebe. Não era para passar tudo. Medem a proficiência em apenas 2 ou 3 disciplinas escolares, né? Porque geralmente é matemática e língua portuguesa. No Rio, a gente tinha avaliação padronizada da prefeitura de matemática, português e ciência só. Então, geralmente são 2 ou 3 e escolhem língua portuguesa e matemática, está presente em todas as avaliações. Agora, a prova, essa Provinha Brasil, ela é uma provinha, eu acho que vocês da rede devem aplicar lá, né? São obrigadas a aplicar no segundo ano. Essa provinha é de segundo ano e é uma provinha diagnóstica, que é aplicada no começo e no final do ano. Não é isso? Para verificar como que os alunos estão, para quando chegar na prova Brasil não ter tantos problemas. E ela foi a partir de 2011 que ela começou a ser aplicada nas escolas. O GERES, gente, foi que eu também peguei dados do GERES, que foi uma prova, chama GERES Geração 2005. Quando eu cheguei lá na PUC, todos os meus colegas, assim, a minha turma não foi muito grande, foram 8 só no doutorado do meu ano, mas 4 eram do GERES. O que significa isso? O GERES é um programa que teve um estudo longitudinal de língua e matemática, de novo, língua e matemática, que eles acompanharam as crianças durante 4 anos. Então, pegaram as crianças desde o primeiro ano e eles aplicavam prova no começo do primeiro ano e no final do primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. A partir desses dados longitudinais, eles puderam afirmar alguns conhecimentos agregados a partir da escola que eu vou estar abordando. Então, é uma pesquisa inédita no Brasil. Foi realizada aqui no Rio, Belo Horizonte, Cuiabá, deixa eu
Isso, Cuiabá, Campinas e Salvador. Então, foi um grande estudo nessas 5 cidades de acompanhar essas escolas e a partir desse estudo longitudinal puderam apontar algumas coisas. Então, ela já tem o limite, a Provinha Brasil, de medir só 2 disciplinas. E mesmo nessas 2 disciplinas, não conseguem abarcar todos os conteúdos. Não conseguem retratar todo o conteúdo, né? De matemática, eu vou mostrar aqui como que não consegue nem abarcar tudo de situação-problema, que eu peguei só um eixo. Olha que a gente não viu todos os eixos de matemática. Mas a Prova Brasil de língua portuguesa, ela não trabalha nem oralidade nem produção textual. Então, da área de língua, ficam faltando dois eixos muito importantes. E eu vou aprofundar aqui em situação-problema na área de matemática. E vinculam a ideia de dados inquestionáveis. Então, quando a gente vê no jornal, né, o jornal vincula o IDEB de tal escola, a escola é ruim, mas a gente está categorizando uma escola por 2 disciplinas, né, às vezes, e dessas 2 disciplinas não vê tudo da disciplina, e aí joga para que a escola toda fosse ruim ou não. Então, olha como isso é perigoso. E o jornal joga como uma coisa inquestionável, porque foi feito em grande escala, mas mesmo a estatística também erra. Mas isso não é questionado no jornal com a gente, e está lá taxando, e o pai quer colocar por aquele IDEB. Então, o cuidado da gente ler também esses dados. Agora, a validade que eu considero da Provinha Brasil e do GERES é que elas nos dão uma radiografia, ou seja, daquilo que aconteceu naquele momento, como se tirasse uma fotografia daquele momento, né, daquelas escolas, e do que vem ocorrendo nessas áreas avaliadas, e do conteúdo que conseguem avaliar também, tá certo? Aí eu fui separando alguns desafios que eu fui encontrando a partir dos dados que eu vi dessas avaliações e vou propondo as possibilidades. Ao mesmo tempo eu vou trabalhando desafios e vou mostrando as possibilidades. Então, o primeiro desafio nosso, então já que essas provas elas têm limites, hoje algumas pesquisas da Tereza Esteban, que é aqui da UF, o Luiz Carlos Freitas, estão apontando que, passa para mim, que a sala de aula tem se transformado em espaço de treino dessas avaliações, né? E, com isso, os professores têm deixado de lado, eu estou citando só da matemática, porque a gente está discutindo a matemática, tem deixado de lado explorar com os alunos explicações alternativas para um problema, porque na Prova Brasil não cai estratégia, o aluno tem que dar uma resposta exata. A estratégia dele, quando eu falo estratégia, são as formas que ele faz para chegar ao problema. Eu vou mostrar ali dos alunos da escola que eu coordenava lá em Salvador, que eu tenho o material ainda, e eu trouxe alguns exemplos de estratégias para vocês verem. Os alunos não levantam dúvida, né? Igual a Jaqueline estava falando aqui, ó, não levanta dúvida. Pergunta a idade do aluno, né? Do menino do problema, e fala de verdura, fruta, eles não levantam dúvida. O professor passa um problema, é para fazer uma conta, eles não levantam dúvida. Porque a escola se transforma em treino, fabricação em série de alunos, então, né? Outra coisa que tem deixado, buscar o conhecimento por conta própria. A gente não trabalha mais com projetos, a gente não deixa o aluno ir ao encontro não, isso daqui não é para você agora, você não está nessa idade. Por que não está? Se ele está fazendo uma pergunta, a gente deve oferecer informação para a criança. Ou falar onde ele pode procurar, vem em tal lugar assim, e essa coisa de buscar não tem acontecido.
e pensar de forma diferente. Então eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que os meninos chegam ao resultado do problema, mas de formas diferentes. E isso a escola não tem dado espaço, porque virou um espaço de treino. Isso é na matemática, mas tem deixado de lado artes, filosofia, a formação de leitores, na parte literária que encanta e que a gente precisa disso para a gente desenvolver habilidades. Não é só treinar determinadas áreas de conhecimento, mas a arte, a educação física tem ficado de lado. E como que é importante para a gente trabalhar o movimento. Eu sou uma pessoa que estudo, mas para eu me apropriar do conhecimento, eu preciso fazer um exercício físico. Aí eu saio, eu ando e com um caderninho. Então eu escrevi a tese com um caderninho do lado. Eu saía para andar um pouquinho, aí apropriava de uma coisa e surgia a pergunta, e surgia o título. Mas na hora que eu estava sentada, eu não conseguia. E tem criança que é sinestésica, assim, que precisa desse movimento. E a gente não deixa, e tem que ficar quieto, não pode conversar, trocar ideia com um colega na sala de aula, isso não pode. E não é assim. A gente constrói conhecimentos interagindo com o outro. Como que, às vezes, aqui mesmo na faculdade, a gente dá aula, mas na troca com o colega fala uma linguagem que a gente aprende. Então, por que não os alunos terem esse espaço de troca na sala de aula? Aí, sobre esse primeiro desafio do treino, eu vou falar no final sobre a formação inicial. Vou dar uma pincelada da formação inicial, que eu acho que a possibilidade da gente transformar a nossa prática seria na formação inicial e continuar. O segundo desafio é trabalhar a matemática durante o processo de alfabetização. Então, Costa e Almeida, que é o estudo do GERES, eles encontraram o seguinte, que mesmo na escola pública, que o GERES pesquisou nessas 5 cidades que eu já mencionei para vocês, houve um ganho, ou seja, as crianças aprenderam língua, agregaram conhecimento que não tinham em língua portuguesa, mas não em matemática. Aí eles avaliaram esses dois, essa pesquisadora, Costa Almeida, e foi um grupo, né, mais de um, eles falaram o seguinte, na análise dos dados deles, é que no início da alfabetização, o foco é em língua portuguesa. Então, deixar de lado a matemática dificultou que a escola pudesse agregar valor. Então, a importância da gente equilibrar no início do processo de alfabetização, aos 6 anos, tanto a língua portuguesa quanto a matemática. A gente não pode focar só em língua portuguesa aos 6 anos, porque mesmo as crianças oriundas de classe desfavorecidas, a escola fez a diferença. E isso é muito importante, esse dado de pesquisa, para a gente que trabalha na escola pública. Mesmo que a escola não tenha alcançado um dado do IDEB, mas pelo GERES, que foi um estudo longitudinal, houve um ganho de conhecimento vindo da escola. Então, isso é muito importante, esse dado. Eu chego assim, a emocionar com esse dado, porque a gente desmerece porque não alcançou o IDEB, mas não faz um estudo longitudinal para perceber quais foram os conhecimentos agregados a partir do nosso trabalho da escola. Mesmo que não tenha subido de 4,5 para 4, não sei quanto e tal. Aí a possibilidade, então, que eu defendo de um trabalho integrado de matemática e língua portuguesa em todo o período. Só um pouquinho. Aí vai. A primeira é trabalhar com a oralidade. Então, nas aulas de matemática, né, a Small, não sei se vocês conhecem, a Kátia Small, ela tem um trabalho muito integrado com a língua portuguesa e na escola que eu coordenava lá em Salvador, a gente trabalhava nessa linha. Então, os alunos, eles podem ser chamados a explicar seus procedimentos, né? Então, eles resolvem certas situações e eles justificam para o colega ou para a professora como que eles acharam tal
dado, ou por que pensaram. Ao explicar para o colega, ou ao tentar validar o seu ponto de vista, você aprende muito, porque o outro te faz a rever. Eles falam, mas como? Eu não entendi. E muitas vezes, quando eu ia para a sala, né, pelo menos lá no 5º ano, nas salas de 5º ano, eles tinham umas estratégias elaboradas que eu nunca tinha pensado. Então, eles iam me explicar, porque eu fazia um trabalho muito próximo das professoras, de observar a sala de aula. Eu entrava muito e eles me tratavam, era uma escola construtivista, e a gente, eles me tratavam como Vânia, não é nenhum desrespeito, né? Vânia, vem cá, Vânia, não sei o quê, e eu estava muito lá. E aí, como é que você pensou, né? O menino chegava, eu olhava assim, e pela minha cara, eles viam que eu não tinha entendido. Mas, Vânia, você não entendeu? Eu falei, não, dá para você repetir como que você fez? Porque às vezes era tão elaborado e tão sofisticado que a gente, às vezes, passava, né? Quando os alunos, também, eles podem relatar a discussão no grupo. Então, nesse tipo de trabalho, a gente, como propõe resoluções em grupo, ou às vezes em dupla, um pode vir e relatar, no nosso grupo a gente chegou nessa conclusão, outro grupo. Quando são crianças pequenas, a gente acompanha mais de perto, e o professor pode ser o escriba e falar, esse grupo pensou assim, esse outro grupo pensou dessa outra forma, o que vocês acham? Ou eles desenham no quadro e explicam o desenho deles. Quando explicam com suas palavras como entenderam uma situação, problema também. Então, existem várias formas da gente trabalhar a oralidade na sala, nas aulas de matemática, e isso vai contribuir para essa formação integral do aluno. Outra possibilidade é de leitura nas aulas de matemática. Agora, aí, eu estou pensando, porque a gente pode trabalhar a leitura dos enunciados, que tem uma forma de trabalhar nessa perspectiva da Small, né? E que funciona, que a gente fazia mesmo lá na escola, funciona. Ou leitura em geral, porque os alunos, eles podem ler regras de jogos. É um tipo de leitura na aula de matemática, que requer dessa leitura de língua portuguesa, mas que está ali na aula de matemática. Porque é comum, quando o aluno fica tentando adivinhar qual é a operação, nós, professores de matemática, a gente fala, o professor de língua precisa treinar a leitura. Não, nós na aula de matemática podemos trabalhar a leitura, porque a matemática, ela tem uma linguagem própria, né? Ela tem signos, ela mistura símbolo, ela fala alguns conceitos, diferença, total. Os alunos precisam saber essas palavras do problema para entender o problema. E a gente, como a gente já está adulto, já passou por isso, a gente desmerece esse trabalho esmiuçado do problema, mesmo aqueles de enunciado, trabalhar com essas palavrinhas, né? Área pode ser uma coisa na matemática e outra na vida cotidiana, né? Total, produto. Então, isso para criança, a gente precisa trabalhar isso. E aí a gente pode trabalhar com o dicionário e interligar mesmo as áreas. E aí a gente propõe um trabalho específico na aula de matemática para ler enunciados. Existe alguma palavra nova nesse problema? Quem pode contar o problema com as suas palavras, para ver se o aluno entendeu o que está sendo solicitado? Quais são os dados do problema? Como a Jaqueline mostrou, os dados não tinham a ver com a pergunta. Aí nessa proposta de interligar a matemática com a língua portuguesa, a gente tem também a escrita na aula de matemática, sim. Os alunos podem
Quando são pequenos, o professor é o escriba. Aí a gente pergunta para os alunos, como a gente pode escrever aqui que a gente chegou nesse resultado? Vamos ditando, porque a gente trabalha a produção de texto desde pequenininho. Lá na escola a gente trabalhava assim, desde pequenininho os alunos ditavam os textos para a gente. Eles podem, em situação problema, escreva uma pergunta o que possa ser respondido em um dado do problema. Então a gente pode começar por pequenas em doses homeopáticas para que eles escrevam. Então a gente dá todo o problema e eles vão formular uma pergunta que possa ser respondida com os dados. A partir de uma figura, elaborar uma pergunta para... Então, tudo isso é escrita. Para a gente parece uma frasezinha muito simples, não, mas ela é muito elaborado dependendo do nível das crianças. A partir de um indício de uma situação, continuar o problema. Então, vocês estão vendo que a gente vai propondo de uma pergunta, vai chegar até os alunos formularem um problema inteiro, mas por etapas, e isso é escrita. E aí vai dando uma outra funcionalidade, além daquela de escrever para o professor ler, né? Aquelas redaçõezinhas. E solicitar que em grupo formule um problema. E aí, formulado o problema, a gente vai fazer o que a gente propõe em língua portuguesa. Vamos ler o problema? Dá para o outro grupo? Será que o outro grupo entende o problema? Será que dá para resolver? Tem coerência? Claro que a gente não vai usar essa palavra coerência, mas o outro grupo entende o problema? E aí a gente vai passar pela revisão do texto, coloca no quadro ou num projetor e vai corrigindo o problema. O que será que aqui a gente não está entendendo o problema? E deixa um problema e a gente trocava com outras turmas, né? A nossa turma vai fazer vários problemas para a turma da nossa colega da outra sala responder, e a gente trocava. Então, isso dá funcionalidade à escrita. Será que eles vão entender ou não? Aí eu trouxe para vocês os exemplos lá, ó. Eles estavam resolvendo 30 mais 26, e eles estavam escrevendo como eles pensaram. Isso daqui, gente, é uma escola particular, classe média, né? Não é centro, né? Mas é um bairro de classe média em Salvador, né? E os alunos foram dessa escola desde pequenininho. Então, eles estavam aqui com 7 anos. E a gente trabalhava dessa forma. Eu peguei o 30 de 39, ele falou, e coloquei no 20. Do 26, e somei o resto, que sobrou e deu 65. Ficou meio embaralhado, mas o segundo explicou melhor. Mas tudo isso faz parte da produção escrita em matemática. Eu botei 30 mais 20, achei 50, ó. Esse já está com a linguagem mais clara, muito melhor. Aí somei 9 mais 6 e deu 65. Né? Então, é desse tipo de escrita que eu estou falando para vocês. Algumas desses exemplos. Aqui, na atividade, era o seguinte: a Andréia ganhou uma caixa com 60 chocolates e quer dividir os chocolates em partes iguais para ela, Marina e Daniele. Quantos chocolates cada um terá? Aí vocês vão ver aqui, ó, eles pegaram 60 e desmembraram e decomporam em 10, porque a gente não ensinava dezena e centena no primeiro ano. Era lá no segundo ano que a gente ensinava isso. Primeiro, os alunos trabalhavam com o sistema de numeração tal e qual ele apresenta, que é uma proposta da pesquisa da professora Délia Lerner e Patrícia Sadowski, não sei se vocês conhecem. Que é uma pesquisa que elas têm, que elas fizeram com as crianças, e o que a gente ensina em matemática não é o que elas perguntam em matemática. Então, a gente trabalha nessa perspectiva da Patrícia. Aí, ó, eles desenharam e foram distribuindo. Com certeza, eles pegaram um 10 e deram para cada um, depois outro 10, e aí viram 20 para cada um. Então, ó, cada um terá 20 chocolates. Pode colocar o outro. Esse daqui
tá menos evoluído, mas chegou a resposta. Ele não está pensando nos agrupamentos 10. Como o nosso sistema posicional é 10, ele está pensando de 1 em 1. Mas, ao ver o outro responder de uma outra forma, ajuda a ampliar a estratégia pessoal. Isso que eu chamo de estratégia pessoal, né? Aí, ó, ele distribuiu 20, então ele foi dando de 1 em 1. Ele foi fazendo, porque se a gente pegar o processo da divisão, é a subtração sucessiva. Então, ele pegou 20 e foi diminuindo até distribuir para todo mundo, né? Os 60, 59, 58, assim, vai distribuindo 1 para 1. E chegou que cada um terá 20. Esse outro também pensou em 10, mas de uma outra forma. Ele desenhou, ele precisou desenhar, ele não usou o símbolo que o outro anterior. Você vê que ele representou só por letra e foi de 1 em 1, que foi uma estratégia matemática mais rudimentar. Mas esse, ó, precisou desenhar os bonequinhos e foi dando de 10 em 10 para cada um, ó, 20. Andréia, o outro escreveu o nome, ó, 60, desmembrou Andréia, Mariana e Daniel. Então isso é muito rico, é a criança explicar, tudo isso é explicado oralmente. Então isso a gente está trabalhando com a oralidade, com a criança o tempo todo, né? E eles ficam críticos, porque os 2 filhos foram formados assim, nessa escola, e aí tudo queria saber, e por quê, e não sei o quê, dá trabalho depois, mas vale a pena. Dá trabalho. Terceiro, trabalhar diferentes ideias do conceito de adição. Aí eu peguei o conceito de adição, que na provinha Brasil, deixa eu ver aqui, é Galvão e Nakarato que fizeram essa pesquisa da provinha Brasil, e elas encontraram o seguinte, eu vou mostrar para vocês, né, não é um bicho de 7 cabeças, mas o que são as ideias de composição e transformação do campo aditivo, que é um estudo de Verneau, né, ele é francês, do campo multiplicativo e da adição. Mas o que é importante da gente entender é o seguinte, que olha a provinha como é limitada, é isso que eu estou falando, mesmo de 2 disciplinas, numa área que a gente pegou, ela não está abarcando todo o conceito de adição e não está abarcando todo o conceito de multiplicação. E se a gente fica treinando para avaliação, a gente deixa de oportunizar a criança de aprender o conceito de adição, de multiplicação ou qualquer outro conceito, se a gente fazer com que a nossa sala se torne um treino para o teste. É isso que é o perigoso. Aqui no campo aditivo não trabalha com transformação com termo ausente e não trabalha com comparação. A avaliação não cobrou esses 2 eixos que são importantes para o campo aditivo. E no campo multiplicativo eles só cobraram a adição de parcelas iguais e ideia de dobro. E na divisão metade. E olha o que as pesquisadoras apontaram. A ideia de metade não é trabalhada muito no primeiro ano, no primeiro e no segundo ano. Não sei se vocês contradizem essa ideia. Segundo as autoras, a repartição em partes iguais, quantos cabem ou são as mais trabalhadas, né? Então, essa de repartição foi o que a gente viu agora, que ele tinha 60 e repartiu. Então, essa é a ideia mais trabalhada com criança de 6 e 7 anos. E na provinha cobra metade. Então, então as crianças levaram desvantagem nisso. Aqui, ó, só para dar uma noção para vocês do campo aditivo. Esse é um material que quem quiser está na Nova Escola. Foi a professora Célia Carolino que fez. Tem alguns materiais muito bacanas na Nova Escola. Então aqui, ó, a primeira ideia, transformação positiva, que é o que a gente trabalha na escola mesmo. Marina tinha 20 figurinhas e ganhou 15 no jogo. Quantas figurinhas ela tem agora? Então isso é uma transformação positiva. Eu tinha um montante e ganhei.
O que a gente não trabalha e é necessário que seja trabalhado para ampliar esse conceito de adição? Trabalhar com o termo ausente ali, ó. Tá vendo o ponto de interrogação no primeiro ali? Variação. Marina tinha algumas figurinhas, ganhou 15 no jogo e ficou com 35. Aí a transparência está errada. Eu não consegui consertar. Quantas figurinhas ela tinha? Então isso do termo ausente dá para a gente trabalhar com a trilha que eu vou mostrar aqui para vocês. Desde 6 anos dá para trabalhar com o termo ausente na trilha. Não com esse problema de enunciado, mas na trilha a gente trabalha e as crianças vão se apropriando do conceito de adição. Marina tinha 20 figurinhas, ganhou algumas e ficou com 35. Quantas que ela ganhou no jogo? E isso dá, em jogo de cartas, ela tinha tanto, né? Ou estava na casinha tanto. Né? No jogo de trilha, vocês conhecem, né? Aqueles de tabuleiro de trilha. Estava na casinha 4 e agora está na casinha 10. Quanto que ela tirou no dado? Isso é o termo ausente no meio, que é uma forma... uma equação matemática, mas a criança está jogando. Para ela não é equação nenhuma. Se a gente for estimulando as crianças, elas vão dar respostas muito boas para a gente. Transformação negativa do estado inicial. Então, Pedro tinha 37 bolinhas, mas perdeu 12. Quantas bolinhas ele tem agora? Então, ou a gente acrescenta na transformação ou tira. Pode passar. Juntar. Numa classe tinha 15 meninos e 13 meninas. Quantas crianças tem ao todo? Essa daí é o que é chamado pelo Verneau de composição. As crianças, segundo Verneau e as pesquisas brasileiras que fizeram aqui no Brasil, repetiram essa pesquisa do Verneau, que foi lá na França, mas repetiram aqui, a de composição, aos 6 anos as crianças já fazem isso. E a gente só faz isso na escola, não trabalha as outras ideias que elas não sabem. Então a gente continua batendo naquilo que a criança já sabe. Então não agrega conhecimento para as nossas crianças. E comparar, Paulo tinha 13 carrinhos e Carlos tem 7 a mais que ele. Quantos carrinhos tem Carlos? E aí, são as variações do outro lado com o termo ausente. Esses termos ausentes a gente vai continuando trabalhando ao longo do ensino fundamental com as crianças. E composição de transformação, que é o mais sofisticado, que envolve, no início do jogo, Flávia tinha 42 pontos. Ela ganhou 10 pontos e em seguida mais 25. O que aconteceu com seus pontos no final? Então, acrescentou, ela perdeu, acrescentou e tirou. Então, isso é o que o Verneau chama de composição de transformações. Tá? Isso é porque eu não sei aonde que está o meu livro do Verneau, que eu já procurei essa semana inteira atrás dele, que tem um probleminha simples, que a gente dá informação e que é complicadíssimo, envolve só 3, 4 e 5. Os números são fáceis, mas a situação a gente às vezes não dá conta, porque é o conceito. Então o que ele trabalha não é só a mudança do número, e no ensino fundamental a gente acha que tem que trabalhar com 2 algarismos, 3 algarismos, 4 algarismos, a gente está dificultando. E quando eu vi esse estudo de Verneau, a gente percebe que tem mais coisa do que só aumentar os algarismos na escola. Tem as ideias envolvidas, em que lugar o dado da pergunta está, se é na incógnita no A, porque a soma é A mais B igual a C. Então, hora eu escondo o A, hora eu escondo o B e hora eu escondo o C. Mas a gente só trabalha escondendo o C, ou seja, eu dou o A e o B e sempre pergunto sobre o C. E é isso que o Verneau vem mostrar, que a gente precisa perguntar do A e do B. E isso é que é o diferencial para formar o conceito. Aí de multiplicação, que eu não vou entrar muito, mas tem proporcionalidade. Quem tem o PCN de matemática, lá tem explicadinho essas ideias. No PCN, está lá, em orientações didáticas no PCN, tem essas ideias aí que eu estou falando. Tem organização retangular, combinatória. Pode passar.
3, possibilidades de um trabalho envolvendo diferentes ideias do conceito de adição. Então, eu dei o conceito para vocês e como é que a gente pode trabalhar desde 5, 6 anos. Então, primeiro, a gente precisa desmistificar a ideia que situações, problemas não são só de enunciados. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar, ou eu dou o problema para treinar o cálculo. Isso a gente precisa abolir. Aí na trilha, aí, ó. Na trilha, pelas perguntas, agora tem que ter um cuidado, porque que eu gostava de... A gente selecionava as crianças e a professora sentava com as 4 crianças nessa trilha para perguntar uma vez só, porque senão o jogo perde a função do jogo na sala de aula. Então, a gente dividia em 5 ou 6 grupos, os alunos já dominavam a trilha, então 4 grupos estavam jogando trilha sozinho e eu investigava 4 crianças na trilha. Então, eu, professora, uma vez por semana, eu pegava 4 crianças diferentes para fazer essas intervenções, porque senão o jogo vai ficar um monstro na sala de aula, ninguém vai querer jogar mais, tá? Então, não é, o jogo serve, mas não pode também escolarizá-lo, né, assim... Alice está na casinha 5, jogou o dado e andou com a sua peça, agora ela está na 9. Qual o número que ela tirou? Tá vendo? Que trabalha com a incógnita de uma forma muito inteligente e com uma situação que a criança está vendo ali. Carla está jogando, tirou 4, agora ela está na casinha 13. Em que casinha ela estava antes? Aí eu estou perguntando do A, tá vendo? Jane está na casinha 14, Márcia está... na casinha 5, quem está na frente? Aí essa ideia já é de comparação. Quantas casinhas na frente? Eles ficam, nas situações cotidianas do jogo, eles falam, nossa, eu estou aqui nessa casinha, você está aqui. Eles já fazem essas comparações. E a gente pode provocar. Quantas casinhas a mais? Quanto será que você tem que tirar no dado para alcançá-lo? Né? Quantas jogadas? O dado tem 6, qual a probabilidade, né, de você alcançá-lo? Na próxima, é possível? Não é? Ele tem que tirar sempre 1 para eu alcançá-lo, não sei. Então, isso também é situação-problema. Pedro está na casinha 13, Joaquim está na casinha 7. Quem está atrás do jogo? Quantas casinhas atrás? Que é comparação a menos. Aí tem situações com cartas, que a gente trabalhava muito, com cartas para cálculo... mental. Então os alunos, aqueles trabalhavam de 10 em 10, aqueles problemas que eu mostrei, é porque a gente provocava que eles avançassem nas estratégias de 1 em 1 para chegar a 10, de 5 em 5. Ou materiais manipuláveis, com crianças pequenas, palitinhos na mesa, cada aluno tem 10 palitos em sua mesa, o professor questiona, se eu der 4 a um amigo, com quantos ficará? Então isso são situações que são possíveis de serem realizadas e não tem enunciado. E a gente pode começar com 5 aninhos. Né? Não é porque tem 5 anos que não pode brincar e pensar sobre isso. Tá? Desafio, formação inicial. Pois é. Eu concebo uma formação inicial, como o Zeichner coloca, como um contínuo, ou seja, é o passo inicial que não vai terminar nunca, só quando a gente terminar a nossa carreira. Então, a gente está em constante aprendizado. Aqui na universidade, a gente dá os elementos para vocês, mas a gente não consegue abarcar tudo. Primeiro, porque daqui a 4 anos muitas coisas mudaram, mas se a gente trabalha com vocês, habilidades importantes, mostra alguns autores chaves das disciplinas, ideias, o aluno vai aprofundar naquilo que ele interessa mais, né? E vai procurar cursos, aí eu coloco autoformação, para que ele se aprimore em determinadas áreas, né? Quem já foi meu aluno, eu ainda não consegui falar inglês, viu? Mas é uma meta. Eu brinco que, enquanto professor universitário, eu preciso falar inglês. Então, eu estou cuidando da minha autoformação, não é ninguém que vai cuidar. Então, é nessa perspectiva. Claro que
o curso precisa oferecer, e eu trabalho em duas estratégias que chama tematização da prática e problematizações, que é o seguinte: tematização, uma está ligada com a outra. A tematização é pegar essas situações que eu apresentei para vocês e discutir por que a criança está pensando sobre isso, quais foram as intervenções, se a criança continua de um em um, quais intervenções que a gente pode fazer. Então, isso é tematizar a prática, que pode ser feita através de um exercício da criança, de um vídeo da sala de professor ou de uma narrativa, porque as professoras lá da escola que eu trabalhava, elas relatavam um evento da semana, até o 5º ano elas relatavam, e a gente discutia na formação continuada com elas sobre algum desses documentos, né? Então, assim, a gente elegia por área. E a partir da tematização, a gente levanta essas problematizações. Por que meu aluno não está avançando? O que a gente precisa fazer? É o meu processo de ensino? E muitas vezes, nesses anos que eu trabalhei com a didática da matemática, eu fui percebendo que a gente começa pelo final, né? Ou seja, quando a gente vai ensinar a multiplicação, a gente já ensina o final, que é a decoreba, que é 2 vezes 4, 8. O aluno não entende que é 2 repetida tantas vezes. Então, a gente perde toda essa sequência da compreensão e já vai para o final. Não é que eu estou negando que os alunos saibam a tabuada, somar, porque tem gente aqui na faculdade ainda que não saiu do dedo, né? Não saiu do dedo até hoje aqui na faculdade, né? Porque a escola forçou a decorar, ele não entendeu, depois que ele ficou maduro ele entendeu, mas ele não saiu do dedo, de 1 em 1, né? Não faz nem o que a gente chama de sobrecontagem, que é assim, 7 mais 5, eu guardo o 7 na cabeça e parto do 5, que é uma sobrecontagem. Eles não fazem isso, né? Então, isso é falta do nosso trabalho na sala de aula. E eu vou terminar com um discurso esperançoso, né? A gente agora na faculdade aqui, a gente está passando por uma mudança curricular, que até o final do ano, começo do ano, a gente tem que entregar, e a gente está revendo várias coisas aqui no nosso curso, várias concepções, a gente tem discutido, e isso tem enriquecido o grupo, né? Essa mudança é possível. Que a gente busque cursos, busque a formação e se faça parceria com a universidade, com os grupos de pesquisa, porque eu sei que muita gente aqui tem o grupo da professora Helena de egressos, né, que continuam vindo aqui, tem a Jaqueline, tem vários grupos de pesquisa que a gente pode manter parcerias com vocês da escola. E eu acho que assim a gente cresce na escola. Eu tinha o privilégio de ter uma assessora, porque lá em Salvador tinha isso da cultura. Todas as escolas tinham uma assessoria. E essa minha assessora, ela trabalhou na Escola da Vila, que é uma das escolas mais, eu considero, né, mais famosas do construtivismo. E eles vão até o ensino médio, sendo construtivista, até o ensino médio. E eu tive a oportunidade de ir fazer curso na Escola da Vila, lá em São Paulo, quando eu era coordenadora. Eu ia atrás, aonde que a Escola da Vila estava dando curso, eu ia atrás, né? Porque eu tinha que aprender a ser coordenadora e não era qualquer coordenadora, era uma coordenadora construtivista, porque a escola era construtivista. Então, é isso, gente. É um pouquinho do que eu já trabalhei e agora vou investir um pouco mais no meu projeto de pesquisa nessa área, né? Que estou juntando o doutorado com o mestrado, que eu brinco, né? Que é um trabalho com coordenadoras pedagógicas da rede aqui, de São Gonçalo, e a gente vai estar trabalhando, debruçando em questões da matemática aqui, tá bom? Obrigada.